Olá, meus queridos alunos! Hoje nós iremos falar um pouco sobre a vida dos primeiros seres humanos. Vamos falar do período da nossa história que foi o maior, que vai ser a nossa pré-história, que vai durar mais ou menos de 500 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita e início da Idade Antiga. Vamos falar sobre o Paleolítico, ou Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Lascada, que vai das origens dos seres humanos até mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo. Os primeiros seres humanos, eles viviam em grupos, em bandos, de mais ou menos de 20 a 30 ou 40 pessoas. Neste bando, eles trabalhavam em coletividade. As primeiras habitações humanas foram as cavernas, onde eles se abrigavam do frio, da chuva, e também essas cabanas que eram feitas de restos de folhas, peles de animais, madeira, ossos que eles encontravam deixados pelos outros animais, e assim eles iam construindo as suas habitações para se protegerem, tanto do calor, do sol, da chuva, também contra os seus predadores. Os primeiros objetos feitos no Paleolítico foram feitos de pedra, ossos, madeira. Esses aqui que vocês estão vendo, eles vão ser feitos no Neolítico, que foi depois que os metais foram descobertos. Então, os primeiros objetos eram de pedra, madeira e ossos. Eles sobreviveram através da caça de animais que existiam onde eles estavam habitando. Lembrando que o homem, nesse período, existiam, principalmente de acordo com a história, o Homo sapiens e o Homo habilis, que é o homem habilidoso. Eles conviveram mais ou menos nesse período e foram juntos se desenvolvendo. Lembrando que os seres humanos nesse período estavam em processo de evolução e de descobertas. Aqui eles viviam da caça, da coleta de frutos silvestres que estavam na região, gostavam principalmente de caçar os mamutes, os bisões e os animais que estavam dentro do seu território no período. Com a descoberta do fogo, através da observação da natureza dos relâmpagos, os seres humanos começaram a se proteger tanto dos predadores e também utilizaram o fogo para começar, nesse momento, a consumir alimentos não mais crus, porque antes da descoberta do fogo, os seres humanos comiam carne crua. Depois que eles descobriram o fogo, eles começaram a cozinhar essa carne para o seu consumo. E dessa forma eles começaram a ter uma saúde melhor e um desenvolvimento melhor, comendo carne cozida. Também dominaram o fogo através da observação da natureza. De início, eles tinham que, onde tinha uma árvore pegando fogo, eles iam atrás do fogo. Depois, com o domínio, através da observação, que eles perceberam que duas pedras, uma batendo da outra, surgia o fogo, e também com a fricção de gavetos secos com folhas, o fogo surgia. Aí sim ele começou a dominar o fogo, e esse fogo foi fundamental para a sua sobrevivência, porque o fogo tanto afugentou os animais, como também começou o cozimento dos alimentos. Nesse período também já temos a certeza de que os seres humanos eles já tinham uma noção de religiosidade. Lembrando que a religiosidade é algo realmente que veio desde da nossa origem. Aqui você vê na imagem eles fazendo um ritual de sepultamento. Percebam que eles colocam alimentos dentro da sepultura, colocam objetos, ferramentas que, por acaso, o morto pudesse usar na vida após morte. Então, ele já tinha uma concepção, uma consciência de que a vida ela poderia continuar, ou seja, ele já tinha uma crença na vida após a morte. E assim eles faziam seus rituais, colocavam flores, alimentos e objetos. Nesse período, o ser humano, como ele já tinha essa concepção de crença, ele também já adorava alguma coisa, ele acreditava também num ser superior, num Deus criador. Eles adoravam os astros, o sol, a lua, com certeza as estrelas, a força da natureza, porque eles viam que era uma força maior do que eles. Então, eles já tinham uma concepção de
um ser criador, de um Deus que criou tudo. Foram através das primeiras pinturas rupestres, que são essas pinturas que foram encontradas nas cavernas, que os seres humanos começaram a expressar a sua história. As pinturas rupestres tanto serviam para enfeitar a casa deles, né, que eram as cavernas, como também para registrar o seu dia a dia. Nela você vê, aí no caso, duas pessoas, ou pessoas que estão deitadas, ou dançando, né, dependendo da interpretação. Também registravam a caça, que eram os alimentos que eles procuravam e matavam para o seu consumo e sustento do bando. Aqui nós vemos também a coletividade representada nessa pintura. Lembrando que essas pinturas elas foram possíveis porque também nesse período eles desenvolveram uma técnica de produzir tinta. Uma tinta que era usada várias folhas, flores. Eles faziam uma mistura dessas folhas, flores e óleos das árvores e faziam essa mistura que tinha uma pigmentação, uma cor, e assim eles conseguiam pintar e representar a sua história nas cavernas. E você vê outra pintura em uma caverna. Lembrando que o período do Paleolítico ele vai finalizar justamente com o surgimento da agricultura. Acredita-se que foram as mulheres as que descobriram a agricultura pela observação dos animais. As mulheres começaram a observar que os animais eles consumiam as frutas e soltavam essas sementes. E com o passar do tempo, as sementes que ali tinham caído, elas se transformavam em plantas. E aí vai ser o surgimento da agricultura. Então, o Paleolítico ele vai finalizar quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Porque quando a agricultura ela vai ser descoberta, o ser humano não vai mais precisar estar saindo de um local para o outro atrás de alimentos. Ele já vai começar a produzir o seu próprio alimento. Então, o Paleolítico vai até o período em que os seres humanos ainda não tinham descoberto a agricultura. Aqui nessa fase dessa foto já é o início da nossa próxima aula, que vai ser sobre o Neolítico, o período do domínio da agricultura, da sedentarização. Nesse momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.